Olá pessoal, vamos aqui continuar nosso assunto de programação orientada a objetos, o assunto de polimorfismo. E desta vez nós vamos trabalhar aqui a questão da interface da programação orientada a objetos implementada aqui pelo Java. Nós vimos já como trabalhar polimorfismo aproveitando o conceito de herança, vimos classes abstratas, o conceito de classe final, e agora nós vamos trabalhar com interface, que é uma outra estrutura aqui providenciada na programação orientada a objetos para ajudar no trabalho com polimorfismo e no trabalho de programar mais para o geral do que para o mais específico. É um conceito aí da análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Então, seguindo aqui com o estudo dos slides do capítulo 10 do livro, vamos aqui trabalhar com o estudo de caso lá da folha de pagamento, né? E vamos agora melhorar ou incrementar com a utilização aqui de interfaces, tá? Nosso próximo exemplo reexamina o sistema de folha de pagamentos da seção 10.5. Olha só o problema que ele vai colocar aqui para a gente resolver. Suponha que a empresa queira realizar várias operações contábeis em um aplicativo de contas a pagar único. Olha só, calculando o lucro que deve ser pago a cada empregado e calculando o pagamento devido em cada uma de várias faturas, isto é, contas de mercadorias compradas. Veja, ele está querendo relacionar classes que não fazem parte da mesma hierarquia. Eu preciso pagar funcionário e preciso pagar faturas. Então, há uma necessidade de pagar, de ter operações de pagamento nessas classes, porém essas classes, né, elas não fazem parte da mesma hierarquia. E mesmo não fazendo parte da mesma hierarquia, eu quero uma mesma interface de comunicação para elas, para mim trabalhar polimorficamente todas as classes que representam objetos que eu preciso pagar, tá? Então, lembra que a gente tratou em um exemplo, percorremos um array, né? E esse array era de uma classe abstrata e eu não conhecia em tempo de compilação percorrendo um laço, né? Qual objeto ou qual classe era de determinado objeto, mas conseguia chamar o método porque faziam parte daquela hierarquia, daquela classe abstrata. Eu gostaria de fazer isso com classes que não fazem parte da mesma hierarquia. Eu quero pagar polimorficamente, independente se vem um empregado, se vem uma fatura, como é o caso que está sendo apresentado aqui. Ó. Ambas as operações têm a ver com a obtenção de algum tipo de quantia de pagamento. Para um funcionário, o pagamento se refere aos vencimentos do funcionário. Para uma fatura, o pagamento se refere ao custo total das mercadorias listadas na fatura. Independente do que eu quero pagar e eu não quero saber se vem um funcionário ou se vem uma fatura. Quero fazer o pagamento no sistema de forma polimórfica. E até mesmo se outra coisa for pagável, também que seja feito de forma polimórfica. E aí vem a questão da interface, né? Veja que o conceito está relacionado a essa necessidade. Eu quero que as classes tenham uma determinada interface de comunicação, ou que eles tenham determinados métodos, determinadas operações, para que se possa trabalhar de forma polimórfica. Mesmo que outras operações aí não façam sentido, não sejam utilizadas, né? Especificamente da classe funcionário, especificamente da fatura. Mas eu quero pelo menos chamar o pagar. Efetuar um pagamento. Bem, interfaces oferecem, né, uma capacidade que exige que classes não relacionadas implementem um conjunto de métodos comuns. Então, interfaces definem e padronizam coisas, pessoas e sistemas, como coisas, pessoas e sistemas podem interagir entre si a partir, né, de uma mesma apresentação para aquela classe que está utilizando essas classes de forma polimórfica. Né? Então, vamos aqui entrar mais especificamente aqui no conceito de declaração de uma interface. Vai ser uma nova estrutura que nós vamos criar. Lembra lá de classe abstrata?
Lembra de enumeração que era uma outra estrutura? Agora nós vamos criar um tipo que é uma interface. Uma declaração de interface inicia com a palavra-chave interface, né? Interface aqui, falando de forma aportuguesada, né? Interface. E contém somente constantes e métodos abstratos. Quando a gente cria uma classe abstrata, nós podemos ter atributos e podemos ter métodos concretos e métodos abstratos. No caso de uma interface, onde a gente utiliza a palavra-chave interface, tudo que nós colocarmos lá, né, ou vai ser constante, se eu colocar lá alguma variável, não vai ter atributo, uma variável de instância, vai ser, o que eu declaro lá vai ser obrigatoriamente uma constante, e os métodos não serão nenhum concretos, todos os métodos obrigatoriamente serão abstratos, né? Só para fornecer uma interface comum que vai haver, né, em classes não relacionadas. Todos os membros de interface devem ser públicos, não vai ter nada lá também privado ou protegido, tudo é público. Interfaces, né, ou interfaces não podem especificar nenhum detalhe de implementação, como declarações de métodos concretos e variáveis de instância. Todos os métodos declarados em uma interface são implicitamente métodos public abstract, tá? Tanto que a gente vai ver que a gente nem precisa colocar na interface public abstract, né? Basta escrever o tipo de retorno e o nome do método, porque já será public abstract. Eu posso colocar e não colocar, que sempre vai ser public abstract. Todos os campos são implicitamente public, static e final, tá? Sempre. Se eu colocar um campo lá dizendo int número, ele vai ser já público, estático e final, né? Vai ser obrigatoriamente, você colocando ou não. Eu quero colocar privado, professor, você não vai conseguir, que vai dar erro de compilação, tá? Já vai ser público, estático e final, ou seja, vai ser uma constante estática, né, que pode ser utilizada por todas as classes que implementam aquela interface, tá? Para utilizar uma interface, uma classe concreta deve especificar que ela implementa a interface. É diferente lá do herdar, certo? Quando a gente trabalha com herança, a gente fala que ela herda, né, uma determinada classe. Aqui não. A classe vai implementar a interface e deve declarar cada método na interface com a assinatura especificada. E então nós vamos ter uma outra palavra-chave para implementar a interface. Declarei a interface, eu quero que minha classe concreta agora implemente a interface. Então nós vamos utilizar a palavra-chave implementes, tá? É a nossa nova palavra-chave. Já tem duas palavras-chave novas aqui, ó, interface e implements. E o nome da interface no fim da primeira linha da declaração da classe, que é melhor ver com um exemplo que nós vamos ver já já. Uma classe que não implementa todos os métodos da interface é uma classe abstrata e deve ser declarada abstract, né? Quando eu digo que uma classe implementa uma interface, né, implements a interface, essa classe vai ter que obrigatoriamente sobrescrever os métodos abstratos, né? Claro que não vai ter nenhuma implementação, então você vai ter que necessariamente implementar aqueles métodos. Olha, já dando a possibilidade de trabalho polimórfico, né? Ela vai implementar aqueles métodos e fornecendo a implementação padrão, mantendo o mesmo tipo de retorno e mantendo o mesmo nome do método e mesmos parâmetros, tá? Se eu não quiser implementar, essa classe vai ter que ser uma classe abstrata. Implementar uma interface é como assinar um contrato com o compilador que afirma. Olha só, lembra que eu falei de contrato? Quando você implementa a interface, é como se estivesse assinando esse contrato. A afirmação que você vai estar fazendo, ó, irei declarar todos os métodos especificados pela interface ou irei declarar minha classe abstract. Então, o compilador, né, sabe que toda classe que utilizar aquela classe que implementa a interface vai ter aquele método, porque ela diz que implementa a interface, né? Então, vai ser importante isso para o polimorfismo. Então, uma interface é geralmente utilizada como classes díspares, isto é, não relacionadas, né?
quando classes DISP não relacionadas precisam compartilhar métodos e constantes comuns, tá? No caso ali do funcionário e fatura, são classes não relacionadas, mas que tem um método ali comum a eles e que eu preciso disso para poder trabalhar polimorficamente. Então a interface fornece isso. Permite que objetos de classes não relacionados sejam processados polimorficamente. Você pode criar uma interface que descreve a funcionalidade desejada e então implementar essa interface em quaisquer classes que requerem essa funcionalidade. E a gente vai ver vários tipos de interface, principalmente no Java, por exemplo. Eu quero que as classes sejam comparáveis. Então, classes distintas aí, sejam comparáveis de alguma forma, né? Eu quero possibilitar a comparação aí de casas com pessoas, com animais, com objetos eletrônicos. Vejo classes totalmente não relacionadas, mas eu quero comparar elas entre si através de um método chamado comparar. Então, você pode criar uma interface para elas chamada comparável, ou o Java já fornece isso para você, né? Uma interface chamada comparable, tá? Uma interface muito utilizada que exige que as classes que implementem um método chamado compare-to, né? Compare-to, tá? Então, aí ele tem esse método abstrato na interface e exige que todas as classes que implementam criem esse método, né? Definam a implementação desse método. Tem várias outras, né? Clonável. Veja que a classe Object tem o método clone, né? Mas para você criar alguma classe que seja clonável, tem que implementar, né, a interface clonable. E várias outras interfaces que você pode ir aprendendo à medida que for estudando a linguagem Java ou outra linguagem orientada a objetos, tá? Uma interface costuma ser utilizada no lugar de uma classe abstract, quando não há nenhuma implementação padrão a herdar. Se a sua classe abstrata não tem métodos concretos e não tem atributos, então ela pode virar uma interface. Isto é, nenhum campo e nenhuma implementação padrão de método, né? Assim como as classes public abstract, as interfaces são geralmente tipos public. Uma interface public deve ser declarada em um arquivo com o mesmo nome da interface e a extensão do arquivo .java, né? Como a enumeração também, a gente coloca na public no nome da enumeração, no arquivo .java, também a interface, a gente vai criar public interface, o nome da interface, no arquivo com extensão .java, tá? Então vamos aqui ir para um exemplo aqui para mostrar como isso funciona. Então vamos criar aqui uma hierarquia para payable, né? O pagável, né? Tudo aquilo que é pagável vai herdar de payable. O seguinte exemplo constrói um aplicativo que pode determinar pagamentos para empregados e faturas igualmente. As classes invoice, que é fatura no inglês, e employee, que é empregado, representam aspectos para os quais a empresa deve ser capaz de calcular um valor de pagamento, né? Aí você já pensa, você também tem coisas que são que pagam imposto. Aí tudo aquilo que pagar imposto pode implementar uma determinada interface, né? Mesmo que não sejam classes relacionadas. Outro exemplo, né? Ambas as classes implementam a interface payable. Desse modo, um programa pode invocar o método getPaymentAmount em objetos invoice e igualmente em objetos employee. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo criar uma interface chamada pagável e um método, né, para pegar o valor do pagamento nessa interface payable. E todo mundo que implementar essa interface vai ter que dar a implementação desse método. Então, isso permite o processamento polimórfico de invoices e employees, tá? Um detalhe aqui para esse nome de interface aqui, veja, pagável. Então, payable, aí o Java fornece comparable, clonable e várias outras interfaces, realizable.
Esse able aqui normalmente determina, né, advérbios, tá? Então, normalmente, o nome de interfaces vai ser nesse sentido, né, do que pode ser feito com ele, né, ou dar uma característica sobre as classes que implementam essa interface. Então, normalmente, o nome de interface são advérbios, né, pagável, retornável, comparável, serializável, clonável. E você pode pensar em outras possibilidades aí, tá? Mas isso é normalmente, não é uma regra, mas normalmente acontece assim, tá? Uma boa prática de programação aqui. Ao declarar um método em uma interface, escolha o nome de método que descreva o propósito do método de uma maneira geral, pois o método pode ser implementado por muitas classes não relacionadas, né? Você não vai criar um método, né, get payment employee. Não, você não vai pagar seu empregado aqui, porque a interface tem que ser mais geral, né? Um valor de pagamento, tá? Então vamos ver aqui, né, esse diagrama aqui para representar essa hierarquia, tá, de interface pagáveis. Olha só. Antes, a UML separa uma interface de outras classes colocando o estereótipo interface, nome interface entre aspas francesas, acima do nome da interface. A UML expressa o relacionamento entre uma classe e uma interface por meio de um relacionamento conhecido como realização, diferente da herança que é generalização, especialização. No caso de interfaces, o nome é realização. Digamos que uma classe realiza ou implementa os métodos de uma interface. Um diagrama de classe modela uma realização com uma seta tracejada, diferente da herança, que é uma seta contínua. No caso da interface aqui, da implementação, realização, uma seta tracejada, com a ponta oca, apontando da implementação da classe para a interface. Uma subclasse herda relacionamentos de realização da sua superclasse. Então, olha aqui, na herança, isso aqui seria contínuo, como aqui, salário de employee, herda de employee, né? Salário de employee, herda de employee, seta contínua e um triângulozinho aqui no final. No caso da realização para a interface, setas traços, a reta tracejada, né? E no final aqui, o triângulozinho também, igual da herança, tá? Não é uma seta oca não, como na associação simples. É um triângulozinho no final. Então, invoice e employee realizam a interface payable. E aqui, o estereótipo interface acima do nome da interface, tá? Essa é a representação em UML. A figura 10.11 mostra a declaração da interface payable. Vamos ver já essa declaração. Pronto, aqui, Public Interface Payable. Veja, em vez de colocar Public Class Payable, Public Abstract Class Payable, como é uma interface, eu coloco Public Interface Payable. E entre as chaves, o nome das constantes e o nome dos métodos. No caso aqui, ele colocou Double Get Payment Amount. Tá? Veja que ele não colocou Public, Abstract, não sei o que. Não precisa, porque já vai ser público e abstrato. Então, já que é público abstrato, né, eu termino aqui com ponto e vírgula, tá? Não tem um corpo nesse método. Pronto, essa aqui é a declaração da interface. Pode ter outros métodos aqui implementados, né, de acordo com a interface, de como você quer que essa interface seja definida no seu projeto, no seu programa, no seu sistema que você está fazendo. O Java não permite que subclasses estendam mais de uma superclasse, né? Eu não posso herdar de mais de uma superclasse diretamente, mas permite que uma classe implemente quantas interfaces ela precisar. Então, uma classe ela pode implementar várias interfaces diretamente. Como é que eu faço isso? Para implementar mais de uma interface, utilizo uma lista separada por vírgulas de nomes de interfaces depois da palavra-chave implements, na declaração de classe como em. Olha aqui, Aqui eu tenho uma classe que herda de uma superclasse e implementa várias
várias interfaces. Olha só como é a declaração dela. Public class, o nome da classe, extends, o nome da sua superclasse, implementes, aí coloca a lista de interfaces. Primeira interface, vírgula, segunda interface, vírgula, terceira interface. Quando não tiver mais interface que ela implementa, abre as chaves e fecha as chaves, né, indicando o corpo daquela classe, tá? Eu posso ter que a classe apenas implementa a interface, então esse extends, nome da superclasse, não existe. Eu posso ter que a classe só herda de uma superclasse e esse implements aqui não existe, ou eu posso ter os dois. Quando eu tenho os dois, o implements vem depois do extends. Primeiro extende a superclasse para depois implements as interfaces. Tá? Então, olha só aqui o exemplo. Foi declarada aqui a classe invoice, public class invoice, e eu digo que ela implementa a classe payable. Aí coloco os atributos, construtores e métodos do invoice, e como ele está implementando payable e não é abstrato, ele obrigatoriamente tem que, olha só, implementar o método getPaymentAmount. Olha só, aí ele vem, ó, tem um override aqui indicando a redefinição do método, né, ou a sobrescrita do método, e aqui dá a implementação do método. Da mesma forma, deve ser feita lá para employee, certo? No caso do employee, ela é uma classe abstrata, classe employee, né? Então, a classe employee pode implementar a interface payable, mas não precisa definir a implementação do método. Vamos ver aqui, ó. Está aqui, ó, Public Abstract Class Employee implementa payable, tem os atributos de employee, construtor de employee, get set de employee, e aqui, ó, veja que ele não está implementando em nenhum momento o método getPaymentAmount. Como tem uma nota aqui, ó, não implementamos o método payable, getPaymentAmount. Aqui, mas essa classe deve ser declarada abstrata para evitar um erro de compilação, tá? E aí, ó, nós vamos pegar apenas uma daquelas classes da hierarquia de employee, que é o salário de employee, para poder não tomar muito tempo aqui. Então, vamos pegar o salário de employee. Ó, já que ela extende employee, ela vai já dar um erro, né? Se você tiver o código aí no seu computador e você colocar a classe employee para implementar a interface, as classes concretas já vão começar a dar erro. Por quê? Porque elas não estão implementando o método getPaymentAmount. Então, ó, aqui, ó, a declaração de atributos e métodos de salário de employee e depois, ó, a implementação de getPaymentAmount, tá? Então, aqui, ó, tem a implementação dele para evitar que ocorra erros. Beleza. Como eles já implementam nessa classe, eu posso trabalhar agora de forma polimórfica, né, utilizando como tipo de dado das minhas variáveis que eu criar, a interface payable, igual criar a classe, teve o exemplo de uso da classe abstrata employee para trabalhar de forma polimórfica, e agora eu posso utilizar a interface payable para percorrer ou para guardar em alguma coleção todos os objetos que são pagáveis, independente do tipo específico dele, tá? Independente da hierarquia que ele faça parte. A única diferença aqui é que eu vou poder utilizar, no caso aqui do payable, apenas um método, que é o getPaymentAmount, né? A não ser que você use instance of, né? Como nós vimos na aula passada, o instance of para ver o tipo específico do objeto, aí eu posso usar um instance of para poder utilizar um outro método que não está na interface, né? Fazendo o cast apropriado também. Então vamos lá. Veja só. Aqui tem um teste, né? Onde está sendo declarado uma variável payable objects do tipo payable, e na verdade aqui é um array de 4 posições. E veja que está sendo utilizado aqui, ó, a interface payable, tá? Estou criando um vetor ou um array de 4 posições que o tipo é payable. E estou colocando aqui na posição 0 um invoice, na posição 1 um invoice, na posição 2 um salário de employed, e na posição 3 o salário de employee, né? salário de employee nas posições 2 e 3, tá?
E esse aqui vai ser um exemplo semelhante àquele exemplo do array de employees. E aí eu posso percorrer esse array chamando o método, percorrendo o array payable employees, chamando o método get payment amount. Tá? Vai chamar aqui 4 vezes e vai imprimir aqui as informações de qual é o objeto que está sendo impresso e o valor do pagamento, né, daquele objeto que é pagável. Está vendo aqui que está sendo passados os valores, 375, 79, 800, 1.200, tá? E quando for impresso, é impresso o nome dos objetos, aqui é um invoice, que é invoice, já que é um salário de employee e aqui é o salário de employee. E aqui os valores de pagamento, né, de cada objeto. Então, consigo agora trabalhar polimorficamente objetos de classes não relacionadas, porque eles têm a mesma interface, né, tem um contrato especificando que eles implementam uma determinada interface, tá? Ok? E interfaces, pessoal, são muito comuns na programação orientada a objetos. Na análise de projeto orientado a objetos, é recomendável, há uma recomendação muito forte para a utilização de interfaces, num conceito chamado programa para o geral e não para o específico, de forma que seu sistema possa ser customizável, né, possa se adaptar a uma série de mudanças, uma série de ambientes, né, de organizações diversas que o seu sistema vai ser utilizado. Tá? Então, são muito comuns na API do Java. Quando nós trabalhamos com interface gráfica, nós vamos ver a utilização de interfaces de classe abstrata, né? Um uso muito grande de polimorfismo quando nós estivermos trabalhando com interface gráfica de usuário. Tá? Pois é isso, pessoal. Esse é o conceito ali de interface muito importante para a programação orientada a objetos com Java. E vocês podem agora resolver a lista de exercícios, né, que vai ser disponibilizada junto a essa aula na sala virtual, lá no Google Sala de Aula. Façam qualquer dúvida, podem comunicar através da sala virtual, né, e estaremos prontos para atender as dúvidas de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.